Irineu Franco Perpétuo, muito bem-vindo novamente aqui ao Café com Repertório. Uma alegria recebê-lo. E hoje não vamos falar de música popular, os 50 melhores discos do ano de 2023. Hoje nós vamos falar sobre música clássica, música erudita, música sinfônica, música de concerto. Bem-vindo, Irineu. Obrigado, é um prazer. Como hoje o tema é sério, eu vim vestido sério até, né? O que temos na Peruca camiseta? e terno. Camiseta da Galeria do Rock com alguns compositores canônicos da história da música. Mozart, Bach, Beethoven e Stravinsky, porque a russística tem que aparecer em algum momento. Irineu, vamos fazer um caminho bem didático hoje, bem professoral. Você é uma pessoa que está acostumada com esse tipo de caminho também. Vamos começar pelo nome. Como é que é o nome, digamos assim, as possibilidades de falar corretamente? Música clássica, música erudita, música sinfônica, música de concerto. Como é que a gente nomeia esse tipo de música? Pois é, até quando eu comecei a ouvir, a galera que dizia, não, tem que falar que é música erudita. Eu olhava para quem falava música clássica dizendo, esse cara não manja nada. Que música clássica, teoricamente, seria a música do classicismo. Eu tenho gostado de usar o termo música clássica, para começar, porque é um termo internacional. Todas as línguas que eu conheço usam esse termo, música clássica. Como tem, não é para dizer que é do classicismo, mas pelo amor de Deus, por que só na música tem isso? Que se você falar clássico é do classicismo. Se você falar literatura clássica, ninguém vai pensar que é literatura do classicismo. Né? No máximo, nas artes visuais, você fala da antiguidade clássica, e aí você está remetendo a Grécia e Roma. Né? Então eu gosto desse termo. Música erudita não está errado, mas me parece um termo um pouquinho distanciador. Né? Talvez ele venha do francês musique savante, mas em francês se usa musique classique também, né? De dizer uma música culta, como às vezes tem em italiano também, música colta, tal, mas todos esses termos eu já acho que colocam uma hierarquização que eu não gosto muito, especialmente aqui no Brasil, que nossa música popular é o que é, né? Então, se essa música é a culta, a outra é inculta, se essa música é erudita, a outra é o quê? A não estudada, ignorante, a deserudita. Não gosto muito. Por outro lado, tem uma divisão. É difícil você dizer que não tem uma coisa diferente. Claro que você vê um trio elétrico com a Daniela Mercury e você vê uma orquestra na Sala São Paulo, são experiências diferentes. Aí eu nem quero hierarquizar. Mas, obviamente, a situação de performance é diferente, a interação do público é diferente, então talvez seja saudável você ter alguma coisa para demarcar, mas eu só gostaria de tirar essa hierarquização. Gosto também do termo música de concerto, porque aí se refere exatamente à situação. Se você for ver um concerto, é música de concerto. Se você for ver um show, é outra coisa. Às vezes muitas vezes o show é até melhor que o concerto, inclusive melhor tocado, até melhor cantado, não é nem isso. Mas é uma situação diferente. Então, enfim, eu não gosto de cravar uma denominação certa, porque aí já entra naquela coisa que afasta a música clássica erudita de concerto do público, que acha, putz, isso daqui é um sistema muito fechado de códigos, como eu não tenho acesso a ele, eu não posso entrar nesse lugar. Agora, então o que a gente usa? Seria correto usar música clássica, então, nesse sentido? Eu escrevi um livro que se chama História Concisa da Música Clássica Brasileira. Então eu usei música clássica, mas não é errado usar o resto. Se for, eu só acho assim, quando você fala música sinfônica, aí realmente você está fechando, porque é música para orquestra sinfônica. Um pianista tocando piano solo, você não vai chamar de música sinfônica, porque é um quarteto de cordas, você não pode usar esse tipo de termo. Mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco em aberto. Mas, de novo, se você usa música clássica e já sofreu bullying por causa disso, errado é quem fez o bullying com você. Agora, Irineu, então a música sinfônica, a sonata, o minueto, o concerto, o rondó, uma suíte, são formas de apresentação musical dentro desse campo, chamamos de clássico ou chamamos erudito. É isso mesmo? Quer dizer, o que é uma música sinfônica, então? Então, se você falou música sinfônica, eu estou achando que é uma música para orquestra sinfônica, ou talvez eu até chame de uma sinfonia, que aí é um termo realmente fechado de uma forma musical específica para a orquestra. Mas eu acho que, tomando em extensão, eu chamaria a música sinfônica de uma música orquestral, talvez. Você está sempre levando em conta, pressupondo que vai ter um monte de gente tocando no palco, e aí muito possivelmente sob a direção de um cara que tem um instrumento que não faz barulho e que manda em todos que fazem. Que é o maestro. Que é o regente. O maestro, o regente. Bom, e assim, por que a gente tem essa configuração de uma orquestra? Vamos pensar numa orquestra sinfônica, por que a orquestra se configura dessa maneira? Então, a gente tem que levar em mente que
quando surgiu essa configuração... Não, normalmente a música clássica erudita é música não amplificada. Hoje, a partir do século XX, XXI, tem casos específicos que você tolera um microfone. Por exemplo, você vai tocar um violão com uma orquestra, o volume do violão não pode competir com o volume da orquestra. Então, o violão vai ter que ser amplificado por causa disso. Mas, normalmente, tudo é pensado dentro de uma época, porque tudo isso começou numa época em que não havia esse recurso de amplificação. Então, toda essa lógica gira em torno de como isso funciona acusticamente sem o auxílio de microfones, como isso é equilibrado. A configuração atual da orquestra surgiu por volta de 1600, como um grupo para acompanhar uma arte que estava nascendo naquela época, que era a ópera. E ficava nesse proscênio, nesse espaço que no teatro grego era orquestra, por isso esse nome. Então, e aí que se definiu, inclusive as famílias dos instrumentos, começaram a se desenvolver os instrumentos que hoje são praxe nas orquestras sinfônicas, substituindo uns que ficaram lá para trás no século XVII. Então, o coração desse grupo são as cordas. As cordas. E as cordas normalmente ficam na frente. Normalmente, então, é o seguinte, vai ficando na frente, vai ficando para trás os instrumentos que têm capacidade de furar o som dos que estão na frente. Entendeu? Então você põe na frente as cordas, por que você vai pôr atrás metal, madeira, percussão? Porque esse instrumento de sopro ou de percussão tem um som forte que pode furar o das cordas, pode passar por cima das cordas numa situação acústica. Quando a gente fala cordas na música clássica, eu gostaria que a gente pudesse usar o termo italiano, que seria mais preciso, que eles chamam de arco, instrumentos de arco. Quando a gente fala cordas, não vai entrar o violão. Não, o instrumento de corda dedilhada não. Então vão entrar esses instrumentos de corda com arco, né? Que vocês vão ver que é toda uma família de instrumentos que funcionam de maneira muito semelhante na produção sonora. O que vai variar entre eles é o tamanho, e assim isso é uma regra quase universal na luteria, na arte de fazer instrumento. Quanto maior o instrumento, mais grave o seu som. Então você vai ter o menor, que é o violino, que é o mais agudo. É tão importante que numa orquestra você tem 2 naipes de violino. Você fala nos primeiros violinos e os segundos violinos. São 2 seções de violino. É o mesmo instrumento. É a mesma coisa. Eles vão tocar em regiões um pouco diferentes, mas é o mesmo instrumento. Primeiro violino, segundo violino. Aí você tem um instrumento um pouco maior que o violino, que causa espanto nas pessoas que não estão acostumadas ao saberem que ele existe e saberem que tem esse nome, que se chama viola. Aqui no Brasil a gente tem uma grande tradição da viola de cordas tangidas. Isso. Mas na música de concerto a viola é um outro instrumento, um instrumento que é um pouco maior do que o violino, mas ele tem funciona ergonomicamente quase como o violino. Seria um violino maior, que também é segurado da mesma forma, e como ele é maior, ele é um pouco mais grave do que o violino. Aí você vai para outro que é um pouco mais grave do que a viola, que é o violoncelo, aí ele já é grande o suficiente para não caber aqui no ombro, e o instrumentista normalmente o mantém entre as suas pernas. E o mais grave de todos, que é o contrabaixo. Que aí o pessoal da música popular conhece muito bem o contrabaixo, às vezes até não conhece tão bem o violoncelo e confunde os dois. Contrabaixo, normalmente, o cidadão toca de pé. E, diferentemente do que acontece na música popular, que tem gente que até nem tem arco, só toca o contrabaixo dedilhado, numa técnica que chama de pizzicato, na música de concerto você usa o arco bastante tempo, usa o tempo todo nos contrabaixos. Então, isso fecha as cordas. Então você põe, normalmente as cordas estão em semicírculo em volta daquela pessoa que está dirigindo a execução musical, que é o regente. E aí para trás começam a entrar os outros instrumentos. E entre os instrumentos de sopro, que tem dois naipes de sopro, né? A gente fala primeiro nas madeiras e depois nos metais. Falo nas madeiras, já falo do instrumento de madeira mais conhecido, que é a flauta, que todo mundo toca flauta de metal. Mas lá atrás era de madeira as primeiras flautas. Flauta, clarinete, que o pessoal do chorinho e do jazz conhece bem também, o último deles, que é um instrumento de palheta, né? Tem uma palheta ali que o instrumentista faz vibrar. E os outros 2 instrumentos que completam as madeiras, que também são instrumentos de madeira, que são o oboé e o fagote. São instrumentos que a gente chama de palheta dupla, uma palheta bate na outra para vibrar. Normalmente, aliás, quem faz essas palhetas é o próprio instrumentista. Os amigos do oboé e do fagote falam, você passa metade do tempo da sua vida tocando, outra metade fazendo palheta, que é uma cana que eles fazem, às vezes artificialmente, às vezes fazem manualmente, e tem uns que até vivem disso que os colegas não querem fazer, vivem um bico é vender palheta para os colegas também, o oboé e o fagote. E aí atrás dele, por que atrás? Então, justamente porque são mais barulhentos,
os instrumentos de metal, os metaleiros, que são hardcore também na orquestra. E que aí você não tem mais o mecanismo da palheta, que é um mecanismo que vai ter, por exemplo, no instrumento mais usado na música popular que não é de concerto, mas também usado na música de concerto, que é o saxofone. O saxofone vem do clarinete, tem um instrumento de palheta também. Então, os que a gente chama de metal, eles são feitos de metal, mas o mais importante é que o som é promovido, a vibração é do lábio do cara contra o bocal do instrumento. Do trompete, do trombone, da trompa e daquele enorme que é a tuba. Instrumento de metal que tem essa vibração. Hoje em dia eles têm umas volutas, uns anéis interiores que o músico controla também. E às vezes tem uma coisa que no jazz a gente conhece do trompete, que é a surdina, que é um mecanismo que você põe do lado de fora para alterar. Surdina com esse nome, para abafar, mas não só abafa o som, como altera o seu timbre. Mesmo a tumba tem uma surdina, que é um negócio enorme. E por fim, de trás desse mais barulhento de todos, são os diversos instrumentos de percussão, que é outra coisa do batuque. Tem instrumentos que fazem sons indeterminados, tem instrumentos que produzem altura, que tocam melodias, como o xilofone, o vibrafone, etc. Então, essas são as famílias básicas do aparato orquestral, que quando surgiu por volta de 1600 era menor, e ele foi crescendo. A orquestra sofre um crescimento muito grande no século XIX, porque no final do século XVIII para o XIX começa a ter concerto público, concerto como a gente tem hoje, em teatro, com cobrança de ingresso. E aí, para encher aqueles teatros grandes, demandava-se uma sonoridade orquestral maior, então as orquestras crescem em número, crescem em instrumento também. E então ela não nasceu do jeito que ela é hoje. Ela nasceu já com essa lógica que foi se expandindo ao longo dos séculos. E, assim, Irineu, a gente nota, quer dizer, pensando numa estrutura de uma sinfonia, quer dizer, a divisão em movimentos, né? E, normalmente, a manutenção de uma nomenclatura em italiano. Então, assim, por que essa divisão em movimentos? O que eles significam? Por que um às vezes é um allegro, o outro um andante, dentro da mesma peça sinfônica, né? Uma divisão interna. Então, o que é essa divisão? Né? O que a gente deve entender dessa divisão e por que a manutenção ainda de uma nomenclatura em italiano? A nomenclatura em italiano, bom, começa justamente... A ópera nasceu por volta de 1600 na Itália. Né? A Itália exportava músicos para o mundo todo, tem a ópera século XVII e XVIII, inclusive era toda em italiano, não importa onde fosse. Era a língua franca da ópera, como na nossa época era o inglês para o pop. A gente pode ter bandas como Sepultura sendo brasileiro, Scorpion sendo alemã, a raça do norueguês, o ABBA sendo sueco, não importa, é todo mundo cantar em inglês. Como no século XVIII, não importa se tem um compositor chamado Handel, que é alemão, fazendo ópera na Inglaterra para um público inglês, essas óperas vão ser todas em italiano. Talvez italiano só seja o cantor envolvido, olhe lá, mas não interessa, porque a linguagem é. Então, o italiano acabou virando a nomenclatura da ópera, da música de concerto, e assim ficou por uma questão de tradução, de tradição. Mas é interessante que no século XIX, você já tem, com o surgimento dos nacionalismos, você já tem compositores querendo botar a nomenclatura em suas próprias línguas. Então, em sinfonias de compositores alemães como Schumann, Mahler, você já vai ter nomenclatura em alemão, langsam, devagar, e não adagio. Inclusive, aí você vai ter até compositores brasileiros no século XX usando lento, jocoso, usando indicações em português para isso. O que são essas indicações? Quando você olha allegro, parece que são indicações de caráter, e são mesmo. Mas hoje em dia basicamente como indicações de velocidade, de tempo. Então você vai ter desde do que vai chamar de lento, adagio, andante, que são indicações que tem que ir mais devagar, até allegro, que já é rápido, presto, que é mais rápido, prestíssimo, que é correndo que nem um louco. Então tem essas indicações que normalmente indicam o tempo da música, a velocidade em que ela tem que ser executada, e às vezes do lado você tem uma indicação expressiva. Então é allegro com fogo, ou com passione, um andante, ou seja, meio devagar, expressivo. Então tem essas duas coisas na indicação. A questão da divisão em movimentos, divisão em movimentos seria como a divisão em atos de uma peça, ou em capítulos de um livro. São as seções diferentes de que uma peça musical é constituída. E hoje em dia existe essa convenção de não se aplaudir nos intervalos entre os movimentos. Algo que os compositores dessa obra achariam, se não esquisito, pelo menos frustrante. Porque no século XVIII, mesmo no XIX,
As pessoas reagiam à execução da música de concerto como você reage a uma execução de um show de jazz, por exemplo. Tem uma carta do Mozart que ele fala de uma sinfonia que ele escreveu para Paris, fala para o pai dele todo orgulhoso. Tem um tema lá que eu escrevi que eu sabia que ia causar efeito. Então eu repeti na frente. E não teve outra. Quando tocou, não lembro, acho que era o solo de Gilberto, a primeira vez que deram o solo dessa melodia, todo mundo aplaudiu. E quando retomou lá na frente, aplaudiu de novo. Ou seja, para ele era ótimo, era um sinal de que estavam dando retorno, estavam gostando. Então não só aplaudiu nos intervalos entre os movimentos, como inclusive na execução. Como num show de jazz. Exatamente como no show de jazz. Aquele solo de saxofone. Por que, Irineu, então se convencionou como sinal de boa educação, de etiqueta, digamos assim, né? De não se aplaudir no final de cada movimento e só o aplauso virá então no final da execução da peça. Bom, você vê que ao longo do século XIX a situação de concerto vai se tornando cada vez mais ritualística, cada vez mais parecendo uma espécie de missa laica. Claro. Tem compositores no XIX que você vê o incômodo deles com esse aplauso entre movimentos, o que eles fazem? Começam a ligar um movimento no outro. Concerto de Liszt, que é tudo junto, concerto de piano de Schumann, que liga um movimento no outro, concerto de violino de Mendes. Então você vê que o cara mantém aquilo justamente que ele não quer que se interrompa. E hoje você fala com alguns músicos e eles acham que realmente atrapalha a concentração. Esse tipo, esse aplauso, esse ruído constante, para alguns, realmente eles acham que eles preferem manter o foco e apresentar a obra no fim. Então você só aplaudir realmente no final. Dos gêneros da música de concerto, só quem não segue isso continua sendo a ópera, que o aplauso em cena aberta é uma reverência ao cantor, o cara pode ser pedido para bisar uma área no meio da ópera, etc. e tal. Isso, na ópera, ainda continua. A ópera realmente é a coisa mais próxima do esporte que tem na música de concerto, então tudo bem. Mas nas outras práticas entrou essa convenção e se alguém aplaude, as pessoas do lado se sentem autorizadas a olhar feio, o psil que às vezes é mais ruidoso do que o aplauso, enfim. Agora, você fala uma coisa interessante, quer dizer, o músico precisa alguns músicos preferem que não se aplaude entre os movimentos para manter sua concentração, manter seu foco. Quer dizer, a execução de música erudita é uma coisa, então, que precisa de concentração. Sim, de concentração, de estudo, assim. Não vai. Chegou ao nível... Justamente, como você tem um repertório solidificado de séculos, que vem sendo ouvido há séculos, depois da técnica de gravação, você pode ouvir do jeito mais perfeito do mundo. Na verdade, o público tradicional de concerto chega lá esperando, quando você anuncia uma certa obra, esperando um certo nível de execução. E o próprio mercado musical também exige, os próprios regentes, etc. e tal. Se você não tiver um certo nível de acerto, de eficiência lá, você está fora do jogo. Então, isso faz parte, obviamente, também o cara poder estar focado e prestar atenção o tempo todo naquilo que ele está fazendo. Você exige uma resposta de atleta de performance de alto nível. O cara não pode errar um arremesso lateral. E, Irineu, e assim, dentro dessa ritualística, quer dizer, há a coisa da solenidade, digamos assim, da apresentação de uma orquestra, né? As roupas são as roupas, o maestro, a casaca, os músicos têm uma indumentária específica para situações de concerto. No ensaio, todo mundo lá de jeans, de camiseta, mas no dia da apresentação, toda uma indumentária, uma roupa, uma solenidade, uma ritualística, poderíamos dizer. Como é que é essa questão? Quer dizer, essas tradições foram criadas a partir de quais movimentos, de quais pressupostos? É uma ritualística anacrônica do século XIX. Teu amigo que toca no Teatro Municipal, que não se conforma, fala, quando inventaram aquele negócio é porque era na Europa e os teatros não tinham aquecimento direito e tal. Mas hoje a gente aqui no Brasil, às vezes com 30 graus, 40 tal, vai ter que tocar com aquelas casacas ali que não fazem muito sentido. Realmente causa um estranhamento enorme para quem nunca foi. Aquele bando de gente vestido de garçom ali no palco é um negócio nada qual. Aliás, hoje em dia, os garçons têm roupa muito mais legal, inclusive, do que a galera. Mas isso até se prevê, normalmente, até em remuneração, um auxiliar, um auxílio veste para o cara poder. Se fosse um auxílio paletó, né? Auxílio vestido. Auxílio casaca, etc. Eu, particularmente, não sou um super fã desse tipo de coisa, eu não acho que é isso que define, mas é um negócio que é impressionantemente seguido, muito à risca no mundo todo, o máximo que eles podem se permitir, às vezes é ar livre, então em vez de todo mundo de preto, vai pelo menos de branco, com cores mais claras, mas é aquela coisa que realmente, aquela coisa fordista, que tem que estar todo mundo uniformizado igualzinho ali, mostrar que aquilo é um conjunto realmente. E, Irineu, assim, maestro, regente, como é que a gente usa? Qual é a expressão mais correta? Tanto faz? Maestro. Não, pode usar os dois. E o movimento maestro? Maestro, quer dizer, ele tem os ensaios e depois tem a execução da peça.
Quer dizer, a mão direita e a mão esquerda, elas estão sinalizando o quê? Embora os músicos já tenham participado dos ensaios com aquele maestro, e aí depois da apresentação, ele está ali. Os movimentos da mão direita e da mão esquerda estão indicando o que exatamente? Primeiro que o regente com batuta é uma coisa do século XIX, justamente quando a orquestra começa a ficar grande, né? Tá. Que aí Batuta, você diz aquela... A batuta que é o... Aquela varetinha, né? Tá. Porque antes disso, era um cara que participava da execução, que também dava que também a coordenava. Ou o primeiro violino, ou às vezes o cara estava no cravo, no instrumento de teclado, e dali dando as ordens. Bach, por exemplo, era do teclado, Mozart do teclado também, etc. Mas quando a orquestra fica muito grande, tem a ideia de que você tem que tirar o cara dali, para ele poder olhar e ouvir o conjunto. E se inventou a batuta justamente para que todo mundo visse. O jeito que tem grandes regentes que nunca usaram, não gostam de usar batuta, mas a lógica da batuta, além de toda a simbologia que o pessoal, que os freudianos vão adorar, da coisa fálica, etc., mas normalmente veio por causa disso. Tanto que quando era violinista, às vezes era o cara usava o arco do violino, que era a mesma coisa, tinha uns que enrolavam até um pedaço de papel para fazer aquilo, e na França do século XVII, o cara ficava batendo com um bastão no chão, com a trágica morte do compositor Lully, que uma vez acertou o próprio pé com um negócio desse, o pé gangrenou e ele acabou morrendo. Mas enfim, muita gente gostaria que voltasse esse método, inclusive com essas consequências. Mas então você tem um cara com a batuta lá na frente. Aliás, é uma coisa engraçada, porque a gente fala de partitura aqui. Os músicos da orquestra, eles só têm na frente deles a parte que eles tocam. É como se um ator de uma peça só tivesse as falas dele, sem as dos outros. O único que tem tudo o que tem que acontecer na frente é o maestro. Ele tem o que a gente chama de grade orquestral. O básico do básico da função do maestro seria garantir que todo mundo começa junto, vamos aí, todo mundo acaba junto, e que no meio as pessoas conseguissem tocar mais ou menos junto. Então, muito, para falar de um jeito bem sumário, e tem gente que não segue, mas basicamente, calma, tem gente que é canhota, mas basicamente a mão direita daria o tempo, o andamento, a velocidade da execução musical. E a mão esquerda serviria, ou para, às vezes o cara rege espelhado, as duas fazendo a mesma coisa, ou então para dar indicações expressivas de frase, para manipular outros aspectos da execução musical. Ou seja, cada execução, então, teria uma velocidade. A mesma obra, a mesma sinfonia, com andamentos diferentes. Porque o cara escreve lá Allegro, mas com rápido é um Allegro. O regente é de um jeito, o potente é de outro. Tá. Normalmente não pode ser tão rápido para virar um presto, nem tão lento que vire um andante e tal. Mas tem uma gama ali na qual é possível negociar e que é muito da diversão dos nerds, dos Roberto Savalores da música clássica, e debater justamente, olha, não, porque aqui o cara fez o tempo, isso, a velocidade. É o mais simples, porque você senta em qualquer plataforma e vê. Essa execução da nona de Beethoven dura 75 minutos, essa dura 60. Opa, tem uma diferença grande dentro da velocidade. São uma das coisas mais simples de perceber do ponto de vista de execução, é a variação no tempo musical, a variação na velocidade. E a mão esquerda? Então daria, às vezes, em outras indicações expressivas, reforçaria. E aí, Irineu, termina a peça, as pessoas aplaudem. Agora pode sem apanhar de ninguém. Agora pode aplaudir sem apanhar de ninguém. E o próprio maestro, quando reconhece o talento, a competência de um músico ou de um naipe de músicos, ele mesmo pede para que os músicos se levantem. Isso também é meio convencionado. Se o cara tem um solo, normalmente você pede o pessoal que fez, pelo menos o pessoal do solo levantar para agradecer o aplauso. Aí, às vezes, o resto do naipe, às vezes a orquestra inteira, dependendo da intensidade do aplauso e do bom caráter do maestro, que nem sempre aparece. Então, mas normalmente o cara tem que compartilhar com todo mundo e tem que dizer, olha, eu aqui só fiquei balançando esse negócio, quem tocou foram eles. Que bacana. E a ritualística, assim, e por que se convencionou ou ficou essa coisa de uma música difícil, incompreensível? Porque tem aquela coisa, né? Fulano gosta de música erudita, parece que já põe a pessoa em outro patamar. Quer dizer, essa coisa que acaba distanciando ou até criando obstáculos numa certa popularização de acesso. Vem essa história de que a música erudita é uma música incompreensível, né? Que a gente precisa dominar um código para poder entendê-la, para poder apreciá-la e por aí vai. Evidente, se você conhece música, isso vale para qualquer expressão artística, você tem um domínio repertorial mínimo, ainda mais hoje em dia, já no século XXI, isso facilita um pouco a compreensão daquilo que você está vendo, assistindo, ouvindo ou acompanhando. Mas no caso da música erudita, isso foi num patamar de uma certa, né, ficou quase que inacessível, né? Como é
essa questão. É gozado, porque eu não vejo as pessoas, por exemplo, angustiadas. Vai ter uma Bienal de Arte em São Paulo, eu não vou entender nada. E olha, ali a gente está falando de arte contemporânea. Claro. E parece muito mais acessível do que, às vezes, uma orquestra tocando Mozart, que é um negócio de 300 anos atrás e os códigos já estão muito mais dominados. Bom, a música de concerto foi muito usada para isso na sua história, né? Quer dizer, eu falei de... Tá. Um músico como Bach, ele era propriedade de determinados nobres. Então, o cara comprava o passe do cara e ele ficava tocando só ali dentro da corte. Era uma prerrogativa dos monarcas, dos nobres, terem músicos a seu serviço. Isso, inclusive, o tamanho da orquestra, a qualidade dos músicos, era até um sinal de status na competiçãozinha que eles faziam entre eles aí para ver quem que era melhor, né? Então tem essa coisa que vem lá de trás, né? Das sociedades de corte. E que acabou entrando por outro jeito na sociedade burguesa também, e meio que seguiu até hoje. Eu lembro que, acho que é o Adorno que fala por que um ingresso do Concerto Toscanini é tão caro, né? É porque justamente o cara, para dizer que aquilo é exclusivo, né? Às vezes o preço do ingresso não é vale, não vale, é o de menos. É já uma seleção de quem pode ou não sinalização de exclusividade. Assistir aquilo. Então também você cria um monte de rituais. Quando você cria rituais é o seguinte, o cara que não domina os códigos do ritual tá fora. Então aquilo é para iniciados. É o jeito... Hoje em dia tenta se quebrar justamente até porque por uma questão de sobrevivência do próprio meio, né? Porque isso é muito, aqui no Brasil e na Europa, isso é muito financiado com dinheiro público. Então por que a sociedade tem todo dia de perguntar por que eu vou pagar por um negócio que só 3 ou 4 vão ter acesso, vão poder assistir, né? E você tem visto, né? Quer dizer, no caso aqui nosso, em São Paulo, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, você tem uma relação muito íntima, muito próxima, você tem visto, quer dizer, ações educativas interessantes com crianças, com adolescentes, com o público em geral mesmo no preço dos concertos, no sentido de poder, digamos, popularizar esse acesso à música clássica. Não só lá, com o Teatro Municipal de São Paulo também. Essas grandes entidades, elas têm que se abrir, né? E, aliás, por exemplo, fica essa coisa do preço do ingresso, você que mora em São Paulo, assistir ao ZESP ou hino municipal é bem mais barato do que ver qualquer jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro. Qualquer jogo versus qualquer concerto desses grupos. Quando eu ver alguém de fora, tal, etc., aí o preço, obviamente, pode dar aquela subida, mas para a vida musical normal é menos do que o ingresso. Menos do que um Criciúma e Juventude no Campeonato Brasileiro. Eu acho que talvez o nível artístico seja um pouquinho mais legal. Um clássico a gente pode discutir, mas esse aí não. Enfim, e além de tudo, todos esses lugares têm desenvolvido ações de concertos gratuitos também. De apresentação gratuita, de ocasiões gratuitas que você pode, se não ver um concerto, visitar essas salas, que são patrimônios arquitetônicos da cidade. Então, tem uma série de atalhos para assistir música de concerto de graça, até mesmo. Pelo menos numa cidade como São Paulo, tem uma série de opções para você ver esse tipo de performance sem ter que pagar. E mesmo, Irineu, você tem notado ações educativas nessa direção? Quer dizer, de ensinar, digamos assim, ou de levar para as pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, jovens, etc., a linguagem da orquestra sinfônica, a familiaridade com os instrumentos. Ensaio aberto, concerto didático, ida de corpos estáveis em regiões fora do municipal. Também que é bacana as duas coisas. É claro que é bacana que os corpos viajem e visitem esses lugares, mas é bacana também você trazer as pessoas para mostrar para elas que aquele prédio é delas. Eu acho que é o Nicolau Shevchenko que usava a coisa das barreiras invisíveis, né? Quer dizer, eu estou na frente do municipal, pode ser de graça a minha entrada lá, mas não vou entrar porque aquilo não é para mim. Então você tem que mostrar de pequeno que aquilo é. Eu sei de até óperas do Teatro Municipal que eventualmente se distribui ingresso nas escolas municipais para pessoas nem ver. Resta ali. Sim. Um espetáculo normal, não é nem um ensaio, é uma apresentação mesmo. Então, eu acho que é uma coisa que essas entidades tiveram que acordar para isso, essas associações, para legitimarem o seu investimento. Porque senão é o seguinte, amanhã fecha uma orquestra e ninguém vai achar ruim. Claro. E tem no que você está trazendo uma questão de cidadania também, né? Se apropriar desses espaços, desses corpos estáveis, como sendo parte, não minha, mas como sendo parte de um patrimônio público, na verdade, né? E que são, né? Que são, claro. Na verdade, tem que encarar uma orquestra, uma sala de concertos, meio como um museu, assim. Primeiro que eu acho que pelo menos todas as capitais tinham que ter um. Sim. E depois aquilo não é só porque aquela atitude, não, nós estamos aqui, nós tocamos Brahms bem pra caramba, vocês se coçem para nos assistir. Não. Não, claro. Você que mostra que o seu Brahms é relevante para a sociedade hoje. Por que eu tenho que ir lá ver o seu Brahms? Me convence. Claro.
Agora, tem uma ligação, isso com as cortes mesmo, com as sociedades cortesãs, né? É, músicos, orquestras, elas fizeram parte, quer dizer, a função, né? Conversamos aqui fora do ar, em algum momento na história das sociedades de corte, a coisa dos bailes e das festas e da dança tiveram importância, a gente pode até chamar de estratégica, na relação entre reinos, na busca de conciliação de interesses entre reinos, enfim, condados. Quer dizer, há uma coisa, uma ligação umbilical, orgânica, na verdade, em algum momento, entre o desenvolvimento das sociedades de corte e a figura do músico, né? A figura das orquestras. A própria ópera que eu falei do nascimento da ópera, a ópera nasce em cortes italianas. Possivelmente nas primeiras óperas, na estreia, tinha mais gente no palco do que gente assistindo. Então era Bom, os caras tinham artistas visuais também. As cortes tinham contratavam artistas para o seu próprio entretenimento, mas também como um reflexo do seu esplendor, uma coisa que o Luís XIV meio que inventa esse negócio, né? E é um padrão que vai ser replicado em todas as outras cortes. A ópera francesa do tempo do Luís XIV é um reflexo da opulência do Estado francês. Então o espetáculo tem que ser um blockbuster. Por quê? Porque o Estado francês é um blockbuster, é o máximo, é um império maravilhoso. Então aquilo tem que ser a sua expressão e até mostrar para a sociedade, olha como nós somos magníficos, etc. Até para mostrar esse distanciamento. A corte realmente é muito maior do que vocês plebeus, porque olha os negócios que a gente tem, os negócios que a gente faz, né? Claro. Aí realmente há ostentação. Sim. Como parte da retórica e da identidade e da legitimação desses estados sociais e da sua diferença e da sua dominação. E, Irineu, agora, há inegavelmente alguns países, pelo menos falando em termos ocidentais, que têm uma expressividade muito grande, uma presença muito grande na música clássica, na música erudita. Os austríacos, fazendo uma brincadeira rápida aqui, os alemães e, claro, os russos, né? Quer dizer, essa ligação, você que é um estudioso da cultura russa, tradutor das obras de autores russos para o português, essa ligação, vou fazer um recorte aqui especificamente com os russos, quer dizer, essa ligação tão íntima com a música erudita, como se deu essa questão? O engraçado é que a Rússia chega depois. Pois é. Em alguns itens chega depois do Brasil. O primeiro conservatório do Brasil foi fundado em 1848 por Francisco Manuel da Silva, o autor do Hino Nacional Brasileiro. Isso mesmo. O primeiro conservatório da Rússia, conservatório de São Petersburgo, hoje conservatório Rimsky-Korsakov, foi fundado em 1862. Portanto, 4 anos depois. 14 anos depois. Sou de humanas, desculpe. 14 anos depois do conservatório. Como ele chama hoje o conservatório? Rimsky-Korsakov, por causa do compositor. Por causa do compositor. Quando o conservatório foi fundado, obviamente não foi por ele, mas depois foi diretor do conservatório e tem esse nome. Então, é como na literatura, né? A Rússia chegou tarde e, de repente, pouco tempo estava ditando tendência. Você tem o conservatório de 62. 19 anos depois de 81, nasce um Igor Stravinsky, quer dizer que é um russo que já está ditando tendência para os outros. A Rússia, ela começa copiando e, de repente, ela já vira uma referência central nessa história. Muito rápido como essas coisas acontecem na Rússia. Essa capacidade deles de queimar etapas dessa devoração antropofágica ser muito acelerada e, de repente, o que está se fazendo lá, o resto do mundo começa a enxergar. Hoje lá a vida musical muito forte. Uma cidade como Petersburgo, que eu morei, é um negócio impressionante. Você pode ter 3 concertos ao mesmo dia, assim, um negócio assim. E no caso da Alemanha, no caso também da Áustria, né? Enfim, em que guarde em algum momento isso ser muito próximo, hoje 2 países, mas também uma expressividade muito grande nesses 2 lugares. Bom, mas aí na questão austro-germânica, aí, puxa, você pode falar melhor do que eu, porque isso aí, essa história da música instrumental vai virar meio que definidor de uma identidade, e você vê que isso é base na filosofia alemã. Sim. O Schopenhauer faz aquela, no Mundo com Vontade de Representação, faz aquela escadinha das artes, né? De hierarquiza e põe a música no mais alto. E tem que ser a música instrumental, que é a música que vai se desenvolver no mundo austro-germânico, em oposição à ópera, que era domínio dos italianos e que era a música vocal. Eles vão dizer, não, mas a música que não usa as palavras, ela tem uma expressão mais elevada, porque ela está falando o indizível. Né? A gente pode perguntar o que nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha. Se eles fazem, se tem essa filosofia, eles vão fazer esse tipo de música, ou se porque lá está se desenvolvendo, estão se desenvolvendo as grandes formas da música instrumental,
Isso começa no final da segunda metade do 18. Aí você tem um arcabouço filosófico para sustentar isso, e ao longo do 19 vai ser toda a busca da música austro-germânica vai ser para dizer que essa música instrumental tem a mesma dignidade, a mesma densidade das grandes criações literárias. Então, para os alemães, essa coisa de ter uma vida musical forte, especialmente na música instrumental, é meio constitutiva da sua identidade. Também é um país que, antes da Rússia, mas num certo sentido chegou tarde, atrasado, entre aspas, no desenvolvimento das artes, e está querendo se firmar. Isso lá é muito robusto também. Uma cidade que eu fiquei um tempinho em Berlim, era um negócio impressionante o que tinha de orquestra, o que tem de apresentação de ópera, de concerto o tempo todo. Lá é um lugar que realmente, se quiserem fechar uma orquestra, vai ter pau, assim, diferentemente daqui, porque realmente eles têm uma coisa de pertencimento com essa arte. Isso aí está muito enraizado, eles meio que percebem até hoje como constitutiva da sua... É um marco identitário. Do seu marco identitário identitários. bastante forte. O mundo austro-germânico é muito forte nisso por causa disso. E, Irineu, e no caso brasileiro, quer dizer, a gente tem uma tradição erudita, podemos dizer que temos, essa tradição é de uma qualidade interessante, ela é criativa, como é essa questão no Brasil? Escrevi um livro sobre isso. Exatamente. A gente tem desde sempre. E, na verdade, eu me penso se um pouco o apagamento dessa nossa tradição da música clássica erudita não é um pouco o apagamento da cultura negra, porque, na verdade, até o final do século XIX, inclusive Carlos Gomes, que na família diziam que era descendente de índio, mas se você vai olhar é tudo descendente de negro, até o final do XIX, os nossos compositores quase todos são negros, assim. Aí eles não fazem a música que o nacionalista xarope do século XX vai querer que fosse a música negra. Eles fazem a música como se fazia naquela época, assim como um sapateiro daquela época vai fazer um sapato de estilo europeu, que é o que tinha pedido. Então, obviamente, eles faziam música de recorte europeizante, mas você tem gerações fazendo música constantemente. Você vai... O primeiro grande... Você tem, Minas Gerais, por exemplo, tem aquele bando de igrejas, todas aquelas igrejas tinham música, tinha um compositor negro ou mestiço, mulato, fazendo, músicos também negros tocando. Então a gente tem uma musicalidade que vem desde essa época, né? Muito ligada à funcionalidade. Naquela época tinha muita igreja, precisava de música religiosa, eles iam fazendo música sacra. Mas então você tem uma produção contínua. Desde então, não sei se no continente americano tem alguém com essa coisa contínua tão permanente. Como o Brasil. Não tenho notícia de antes do século XIX nos Estados Unidos. Depois, começa a segunda metade do XIX, explode. Não preciso entrar em considerações do que é hoje dos países líderes nessa área também. Mas não sei se dá para fazer um concerto de música norte-americana no século XVIII. No Brasil dá vários. Então a gente tem uma... Curiosamente, né? Só acentuando, desculpe interrompê-lo, só acentuando uma coisa que conversamos muito o ano passado aqui no Café com o Repertório, que é a nossa... Essa coisa eu não diria nem da expressão musical, mas eu daria da musicalidade, usaria essa expressão como um traço constitutivo mesmo do ser brasileiro, vamos dizer assim. Acho que a nossa manifestação cultural mais conhecida internacionalmente é a nossa música popular, né? Então, quer dizer, acho que musicais todos os povos são, mas ter a música como constitutiva da sua identidade é uma coisa que a gente também reconhece nela como nossa grande manifestação subjetiva e estética. Isso é bastante nosso. Assim. Ou seja, Villa-Lobos não é uma exceção, ele faz parte de uma tradição muito rica. Muito bom isso. Então, Villa-Lobos não surgiu por geração espontânea, não é que abriu o Markov e veio o Villa-Lobos. Villa-Lobos é possível porque tem toda uma tradição antes dele, e no caso dele o que ele se beneficia também é que é um começo de reconhecimento também das tradições populares. Se Villa-Lobos viesse só da tradição erudita, já seria um nome importante. Mas na época dele, ele ter essa dupla militância, ele sair para tomar cachaça com os chorões da época, dizem que ele vendia os livros da biblioteca do pai para comprar cachaça para os caras e tocar violão com eles também. Isso só enriqueceu mais, permitiu que a música dele fosse essa esponja, essa síntese das diversas subjetividades nacionais. Fazendo um trânsito entre o erudito e o popular ali o tempo todo, né? Digamos assim, trazendo elementos da cultura popular para o erudito de um jeito muito particular. Não, ele podendo fundir essas coisas de uma maneira muito orgânica. Ele não está cumprindo uma equação. Eu vou fazer uma sinfonia no molde europeu, aqui eu tenho que botar um tema
que seja meio africano, um tema que seja meio indígena, etc., para dar a equação da música nacional, mas fazer isso organicamente, trazer das camadas mais subjetivas, mais internas, mais inconscientes. Às vezes não precisa tocar um tema que você reconhece como popular, mas o gesto da música dele, a atitude da música dele induz a que seja aquele tipo de coisa, ou talvez tenha conseguido fazer isso de um jeito que, como nós somos posteriores a ele, do que a gente ouve dele, a gente acha que é brasileiro porque ele meio que configurou o que é nacional. Também não dá para saber. Ah, não, aí, sei lá, o Glauber Rocha usou tanto que você acha Claro. que é nacional também. Irineu, e assim, chamados a música impressionista, né? Os franceses aí vão ter uma importância muito grande, Debussy, Maurice Ravel, Eric Satie, quer dizer, o que é o impressionismo? Quer dizer, o nome dos impressionistas, há um diálogo direto com o mundo das artes plásticas, com o mundo da pintura, essa palavra que acaba cunhando um estilo plástico, ela migra depois para a coisa musical, quer dizer, como é que é essa relação? E por que na França aparecem essas figuras, né? Como Debussy, enfim, os já citados aqui, né? Como é que é essa questão? Bom, a questão do impressionismo musical às vezes é meio controversa, que acho que o próprio Debussy dizia que não era. Mas você vai olhar, puxa, então me dá outra palavra. Você tem nesse momento na França, aliás, é engraçado, você pensa em Debussy, você não pensa nele a primeira coisa como músico nacional. Mas inclusive, como ele pegou os 4 últimos anos da vida dele, são da Primeira Guerra Mundial, ele começou a assinar como Claude Debussy, musicien français, músico francês. E, na verdade, ele dá a chave, que aí um cara que vem um pouco depois dele, 3 anos mais jovem, Ravel, vai seguir, muitos vão seguir, é como fazer uma música instrumental que não seja germânica. No 19 você tem aquele domínio da música alemã. Tipo, a gente tem que arrumar um jeito de sair do esquema discursivo que vem dos alemães. Claro. E olha que o Debussy no começo ele sempre gostou muito de Bach, isso ele nunca renegou. Uma coisa que ele teve que negar lá na frente, porque quando o cara morreu, ele tinha já 21 anos, é tipo influência de Wagner. Pô, como é que a gente vai sair desse esquema? Ele vai buscar isso em muitos lugares. Por exemplo, na época dele tem a Exposição Universal de Paris, e ele vai no stand da Indonésia, ouve gamelãs balineses, fala, opa. Ou um cara chamado Diaghilev começa a levar música russa para a França, e eles começam a ouvir escalas que os caras não usam, opa, escalas exóticas, entre aspas, opa, aqui também tem alguma coisa. Tá falando do coisa. Diaghilev, né? Então, Diaghilev, que depois levou os balés russos, mas antes começa a chegar um repertório sinfônico russo, né? E depois você começa a ouvir e fala, opa, esses caras também fazem uma música que não é alemã. A coisa do impressionismo é justamente essa coisa altamente sugestiva. Criadora de climas. Criadora de climas, né? Indutiva. Sim. De sensibilidade. Sim. Uma espécie de uma pincelada. Não precisa. Era muito forte na música alemã, a coisa da música de programa, música descritiva, querendo descrever coisas. Exatamente. Né? O Debussy tem muitos títulos que ele põe que são, mas ele diz a música não é descritiva, ela é indutiva. Claro. Tanto que é engraçado nos prelúdios, acho, para piano dele, que o título ele põe no fim da partitura. Tipo, toquei um negócio, agora você vai ver o que é, tem quase para você adivinhar. Como fosse. E é uma poética, então, completa. Se a gente, a Alemanha dessa época, eles não usam esse termo, mas poderia usar a música cada vez mais expressionista. Sim. Orquestra muito pesada, forte, orquestra 120 músicos tocando um monte forte no palco, assim, emoções exacerbadas à flor da pele. Talvez também como contraste com isso, a gente possa pensar nos franceses como os impressionistas. É uma revolução, mas é a revolução de luva de pelica. Claro, uma espécie de uma je ne sais pas, né? Exato. Para a música. E né? mas quando você pensa em revolução em música, você pensa só em coisa berrante, dissonante e tal, você às vezes não consegue ver como uma revolução, até porque hoje tudo isso está muito assimilado, né? Sim. Com a gente que cresceu ouvindo, sei lá, Tom Jobim, Chet Baker, etc., tudo isso veio junto. Sim. Mas às vezes a gente até não consegue realizar o quanto foi revolucionário na época. Eu tenho um livro na minha casa, muito divertido, que é um livro só de críticas negativas sobre música. E isso me serve, entre outras coisas, para recuperar o impacto de algumas coisas que tiveram no seu tempo, coisas que hoje estão estabelecidas. Quando você vê alguém criticando muito fortemente, você vai olhar os motivos por que criticou, aí você percebe que aquilo não foi recebido e por quê, o quanto a carga de inovação que aquilo teve, Sim. que hoje está um pouco diluído. E essa música francesa de Debussy, Ravel, etc., ela surge numa época em que a França é para o Brasil o que hoje são os Estados Unidos, que Paris é para a gente que é Nova York. Então isso molda de uma maneira muito direta a nossa música. O Villa-Lobos inicial é muito filho disso.
Tem um compositor francês chamado Milhaud que veio para o Brasil, ele só veio conhecer de verdade a música de Satie aqui. Ele sabia do Satie, conhecia alguma coisa, mas chegou aqui, tinha gente que tinha umas bibliotecas de partitura do Satie que ele não tinha conhecido na França. Você está falando de Darius Milhaud, né? Darius Milhaud, Tá. que chega no Brasil em 17. Então, essa música francesa tem importância em si, bom, tem o seu valor em si, adoro ver até hoje, tem a importância que tem no cenário global, mas no Brasil ela tem uma influência realmente forte, porque é uma época em que o Brasil basicamente ouve e lê tudo que vem da França. A França passa a ter um grau de influência muito O grande. Monteiro Lobato diz que o Brasil era uma colônia mental da França, né? um Senegal dos trópicos. São as expressões. Irineu, para a gente baixar os nossos trens de pouso aqui, quer dizer, para aqueles que querem ter uma introdução no mundo da música clássica, da música sinfônica, eu sei que é muito difícil isso, os 5, os 10 mais, tá? Mas 3 compositores que você, Impossível. como uma introdução, mas Isso assim... é impossível. O bom é o seguinte, a gente estava conversando numa época que, na nossa época, a gente ia aqui atrás dos discão, dos CDs, e não só era caro, como às vezes era difícil de encontrar. Você estava em São Paulo, ainda em alguns lugares. E a gente ia atrás dessas coisas, não só pelo fonograma, mas pelo encarte também. Muitas vezes o encarte era a informação que você ia ter sobre o compositor e a obra, quando hoje você pode botar aí no mecanismo de busca e achar. Mas a gente, então, a gente formava uma discoteca e formava junto uma biblioteca também. Tinha que gastar uma grana. Então, eu acho que sempre ir atrás, acho muito legal poder ir atrás da experiência da música ao vivo, que é insubstituível. Não dá para... Não se compara, Não né? se compara, São coisas mesmo diferentes. hoje, com tudo que melhorou, etc. E tal. Acho que a experiência da música ao vivo é algo interessante. Então, tem opções, você não precisa vender o seu rim para ir no concerto e correr o risco de dormir e achar um saco em 20 minutos, não. Tem várias opções gratuitas ou não muito distantes do orçamento médio. Mas hoje você tem as plataformas de escuta, né, meu? Qualquer compositor de obra que a gente falou nessa conversa, você pode ir lá buscar e ouvir. E ouvir gravações muito boas, inclusive. Então, eu acho que a gente tem um livro que eu adoro que chama O Museu Imaginário, do André Malraux. E o Malraux escreve esse livro impactado com a experiência do livro de arte. Fala, poxa, não precisa de todo mundo ir no Louvre. Hoje a gente tem o Museu Imaginário a um clique da gente. Sim. E pode começar, inclusive, a buscar por afinidades, quer dizer, tem um mundo... Então, mas ao mesmo tempo, diante esse de mundo, nós. a gente precisa de um guia, de uma certa forma, né? Porque o próprio tamanho da possibilidade de acesso nos dá, muitas vezes, o próprio excesso, muitas vezes, é algo paralisante. Quer dizer, para alguém começar, né, talvez até seguir de maneira linear o caminho do classicismo, depois do romantismo, né, das vanguardas estéticas, quer dizer, como é que a gente faz esse caminho assim de uma maneira mais organizada? No mundo austro-germânico tem Bach, Beethoven, Mozart, assim, acho que é uma... Aliás, Bach, Mozart, Beethoven, né? Eu fui pela ordem alfabética, mas cronologicamente é diferente. Essa trinca é meio que inescapável. Bach, Mozart e Beethoven. Seria barroco, classicismo e começo do romantismo. Bem esquemático. Acho que começar por essa trinca, você já tem uma noção do como vai ser a conversa. Quem veio depois, dificilmente, mesmo sendo de outras nacionalidades, dificilmente vai escapar desse tipo de referência a essas pessoas. E, sei lá, eu acho que quem está no Brasil tem que ouvir Villa-Lobos uma vez na vida, né? Não, Villa-Lobos. Uma vez na vida, pelo menos, para saber também do que se trata. Ele é um dos grandes. Ele é um ícone cultural incontornável na cultura brasileira, né? Ele é um dado de como a gente se enxerga, né? Dentro da música não tem o que falar, né? Um negócio que, sei lá, é um tal negócio, mesmo que o cara não goste, ele não pode ignorar que aquilo existiu. Claro. Pode até compor em relação àquilo, mas não dá para ele compor fingindo que aquilo nunca teve. Villa-Lobos. Villa-Lobos. Desculpa, mas não tem como. Irineu, muito obrigado pela aula, pelas indicações. Muito obrigado.